Vamos lá, eu quero que você olhe agora, eu coloquei 3 casos aqui em que os 3 carros têm a mesma força. Reparem o tamanho do vetor, tá? Eles são iguais, os 3 carros têm a mesma força. Isso sou eu que estou dizendo, tá? Então o caminhão, a van e a Range Rover que está aqui, né? Então tem a mesma força e, obviamente, comparando as suas acelerações, aquele que tem maior massa tem uma aceleração menor, né? Então, à medida que eu vou diminuindo a massa, eu vou aumentando a minha aceleração. E por fim, a Range Rover, que é um veículo mais leve aqui dos 3, né, que tem a menor massa, vai ter aí a maior aceleração. Então aqui eu estou relacionando 3 coisas: força, massa e aceleração. Newton, obviamente, viu isso e quis escrever isso matematicamente, porque elas são ou inversamente ou diretamente proporcionais, né? Então tá aqui, força é igual massa vezes a aceleração. Reparem que quando eu aumento a massa, que é no caso do caminhão, eu diminuo a minha aceleração. Para uma mesma força, né? Esses números aqui eles são inversamente proporcionais. Então, para uma mesma força, para aqui os 3 casos, à medida que eu aumento a minha massa, então vamos lá, da Range Rover, né, mudando aqui para a van, mudando aqui para o caminhão, estou aumentando a minha massa. O que está acontecendo com a aceleração? Está diminuindo. Beleza, inversamente proporcionais. Um outro caso aqui, para a gente exemplificar melhor. Aqui eu estou aumentando a minha força, tá bom? Mas a minha massa ela é constante, então eu tenho o meu carrinho lá, né? O carro não faz dieta, mas estão vindo mais pessoas me ajudar. Então, à medida que eu aumento a minha força, eu também aumento a minha aceleração. A fórmula prevê isso. À medida que eu aumento a força para uma mesma massa, eu também aumento a minha aceleração. São diretamente proporcionais. Você consegue enxergar isso matematicamente? Beleza, vamos lá. E aqui, ó, para um outro caso, né, em que a força ela é constante, então para a mesma força, é o caso passado, né? Para uma mesma força, quando eu altero as massas. Então, o carro que tem massa menor, né, ele tem maior aceleração. Já o caminhão que tem uma massa maior tem uma menor aceleração. Então, eles são inversamente proporcionais. Tá aqui, a matemática é linda e maravilhosa. Força é igual a massa vezes a aceleração. Você vai levar isso aqui para o resto da sua vida. Deus queira que sim. Onde nós temos que M é a massa, ela é dada em quilogramas, tá bom? No Sistema Internacional de Unidades. A aceleração é em metros por segundo ao quadrado. E a força ela é dada em newtons. Newtons é o N maiúsculo, em homenagem, claro, né, ao pai da força. Beleza? Ao meu herói. Falando mais um pouquinho a respeito dessa força. Força é uma grandeza vetorial, óbvio, né? Você deve ter percebido, porque ela é representada como uma seta, então ela tem modo de direção e sentido, e você tem que dizer para onde que a força está atuando, né? E ela, a força resultante vai ser sempre vinda do somatório das forças que estão atuando ali no sistema, tá bom? Então eu desenhei aqui no caso um bloco, né, com várias forças atuando aí nele, né? Tá aqui do meu lado, tá desse lado de cá. Claro que você está vendo, né? Óbvio que você está vendo. Mas tá aqui, né? As forças atuando. Então, quando a gente faz o somatório de todas as forças, essa força resultante é a que vai realmente atuar a favor do movimento, tá bom? Nesse caso aqui, ó, eu coloquei aqui, se todas as forças, né, se a força resultante for igual a zero, ou seja, se eu somar todas elas, né, depois de todo esse somatório das forças, eu ver que esse somatório é igual a zero, obviamente que o corpo não vai alterar o seu estado de movimento. Se ele está em repouso, ele vai continuar em repouso. E se ele está em movimento retilíneo, né, uniforme, ele vai continuar em movimento retilíneo uniforme. Está aqui, ó, sua velocidade ela é constante e ela vai ser diferente de zero. Para um caso ele está em equilíbrio dinâmico, para o outro ele vai ficar em equilíbrio estático. Tá bom? Isso somente quando a força for igual a zero. Se a força for diferente de zero, aí nós teremos a alteração desse estado de movimento. Beleza? Ufa! Vamos para frente. Tá aqui, segunda lei de Newton. Segunda lei de Newton, vou dar os exemplos para vocês. Ela pode ser classificada como forças de contato e forças de campo, tá bom? Força de contato, o nome já fala, são aquelas que exigem contato, né? E a força de campo são aquelas que são à distância, tá bom? Então, campo, a definição de campo é que campo é uma região, tá bom? Então, nessa região atua uma força, beleza? Então, são forças à distância. Força de contato, dando exemplo aqui para vocês.
e nessa hora está na hora de eu sumir. Aí, beleza. Dando exemplo aí para vocês, né, o cabo de guerra, o chute com uma bola. Veja que para cada caso desse aqui exige o contato entre as partes, tá bom? Já uma força de campo, nós temos aí a força elétrica, a força magnética e a força gravitacional. Esses são só alguns exemplos, tá? Tem vários outros, tá bom? O que mais me intriga é esse daqui, ó, força gravitacional. Ora, os objetos caem, né? Por quê? Porque tem alguma força que está atuando sobre eles. Essa força, você já deve ter percebido, ela sempre aponta para baixo, né? Sempre para o centro da Terra. E aqui faz necessário colocar uma outra lei. Newton pensou, olha, se inércia é a tendência que um corpo tem, de permanecer no seu estado de movimento, e nessa tendência que o corpo tem de permanecer no seu estado de movimento, força é aquilo que altera o estado de movimento. Até aí, ok. Mas se tem uma força atuando sobre mim agora, aliás, está atuando sobre mim e sobre você também, na verdade está atuando sobre tudo que está à sua volta. Essa força, força gravitacional, é a força peso, está puxando os objetos para baixo. Mas nesse momento, você está alterando seu estado de movimento? Não. Mesmo tendo uma força aplicando sobre mim, na verdade pode ter várias forças aplicando sobre mim, não necessariamente eu estou mudando meu estado de movimento. Por quê? Eu posso afirmar plenamente, tem uma força apontando você para baixo. Então por que você não está se movimentando para baixo? É claro que você tem que pensar, né, que tem um chão, né, e o chão te impede de ir para baixo, né? Então o chão te impede de ir para baixo. Então esse menino aqui está afundando aqui, né? Está afundando na lama, né? Mas a lama não oferece resistência para ele, por isso que ele está descendo, ou seja, a força que atua sobre ele está empurrando ele para baixo. Mas você que está aí sentado na cadeira, né, você que está me vendo aí, não está indo para baixo. Por quê? Porque é óbvio que tem que existir uma força contrária, né, que esteja te empurrando para cima. Muito bem, faz-se necessário então criar mais uma lei, né, para explicar esse fenômeno, que é o par de ação e reação. Então, se você tem uma força peso que te empurra para baixo, você não muda o seu estado de movimento, porque obviamente tem uma força que te empurra para cima. Então, para toda essa ação vai existir uma reação. Tá aqui, chegamos à nossa terceira lei de Newton, fechando aí o conceito de movimento. A definição dela, eu vou ler para você, diz assim, ó, a toda ação há sempre oposta uma reação igual, ou as ações mútuas de dois corpos, um sobre o outro, são sempre iguais e dirigidas para partes contrárias. Sir Isaac Newton. Não entendi nada. Calma que eu vou resumir para você. Ele falou mais ou menos assim, ó, uma força nunca aparece sozinha, ela sempre aparece aos pares. Ela é chamada de ação e a outra é chamada de reação. Ele não disse só isso não, ele disse mais coisas. Ele falou que ó, a da direção delas, elas têm a mesma direção, porém elas apontam em sentido contrário. Reparem aqui, reparem no martelo batendo prego, né? O martelo faz uma força com o prego, está aqui em azul, e logo que o prego também faz uma força contra o martelo. Né? Se você chutar uma pedra, reparem que se você chuta ela na horizontal, a força que ela faz sobre você também é na horizontal, então ela está na mesma direção e sentidos contrários. E pode fazer um teste aí mesmo na sua casa. Empurra a parede. Você vai perceber que quando você empurra a parede, provavelmente a parede vai te empurrar de volta. Então, por que você não entra dentro da parede? Porque existe uma força de reação que te empurra no sentido contrário. Bom, vou falar de mais algumas propriedades desse par de ação e reação. Primeiro, estão associados a uma única interação, ou seja, correspondem às forças trocadas entre apenas dois corpos. A análise que a gente vai fazer, vamos levar em consideração apenas dois corpos. Não existe 3, 4, 5, não. Apenas dois. É ação e reação. Então está aqui o exemplo da arma, né, que ela acelera o projétil, né, e o projétil empurra a arma para trás, é o coice. Né? Então, ação e reação. Outro, essas forças são caracterizadas por terem mesma direção, mesma intensidade e sentidos opostos. Então, fica ligado. Está aqui, ó. Não, mesma intensidade, tem o mesmo tamanho, mesma direção, nesse caso aqui horizontal, e sentidos opostos. Então, se um se chama F, o outro vai se chamar menos F. Tá? E nesse caso, quando você observa ele, está vendo que ninguém altera seu estado de movimento, nem a parede se movimenta, nem esse camarada.
Bom, é porque o par de ação e reação, quando a gente analisa o sistema, a gente consegue perceber que dentro do sistema, essas são forças internas, e forças internas se anulam dentro do sistema. Porém, tome muito cuidado com isso. Elas são aplicadas em corpos diferentes. Então, se o item disser que elas se anulam, ainda não, negativo. Tá? Elas não se anulam. Tá? Elas se anulam quando a gente está trabalhando de um sistema. Dentro de um sistema, são forças internas, e aí a gente despreza ela. Tá? Mas quando ela atua em corpos diferentes. Então, tome cuidado com isso. Ela não está no mesmo corpo. Né? Elas não se anulam no mesmo corpo, não anulam o movimento. Então está aqui, ó, o jato faz uma ação contra o vento para trás, né? E o vento faz uma reação empurrando o jato para frente. Outro detalhe, tem sempre a mesma natureza, tá bom? Então forças de contato tem que ter um par de ação e reação também de contato. Então uma força de campo vai ter uma reação de campo. Ele vai tentar confundir você, misturar aí, por exemplo, a força-peso, que é uma força gravitacional, que é uma força de campo, com uma reação que é uma força de contato, que é o que o chão realiza sobre você. Essa força de contato a gente vai dar o nome dela, que é normal. Calma que a gente vai ver mais pra frente, mais devagarinho. E o último aí, que é indiferente você atribuir, né, quem é que é a ação, quem é que é a reação. Ou seja, vamos lá, um exemplo, o camarada está caminhando no chão, ele empurra o chão para trás, ele faz uma força de ação contra o chão para trás e o chão empurra a pessoa para frente, fazendo uma força de reação para frente. Professor, mas está ao contrário. Acabei de dizer que é indiferente, tanto faz quem é a ação, quem é a reação. Vamos ver mais alguns exemplos de alguns pares aí de ação e reação que a gente vai estudar em breve com mais calma. Tá? Primeiro aí é a tração. Tração não é nada mais do que uma corda, é um fio que ele chama de fio inextensível. Tá? Então, toda vez que ele falar de fio inextensível, ou fio ideal, ou um fio inelástico, é uma corda, simplesmente uma corda que não estica. E aí ela transfere as forças, né? Tem um balde aqui sendo sustentado por uma corda e a pessoa está sustentando, ou seja, ela está fazendo uma força para cima. Essa força é transmitida ao longo da corda, que obviamente puxa o balde para cima. Nesse caso a gente muda o nome dela, a gente fala que é a força de tração. E obviamente o balde está puxando a mão para baixo, né? Está fazendo aqui a mesma tração para baixo. Então elas têm a mesma intensidade, mesma direção, nesse caso vertical, e sentidos opostos. Enquanto um está para cima, um está para baixo. É um par de ação e reação, tá bom? Desse caso aqui da força de tração. O outro caso aí que eu acabei de dizer das forças normais, que é uma força que uma superfície faz quando há contato entre elas, tá bom? Então o livro faz uma força de contato sobre a mesa e a mesa exerce uma força de contato sobre o livro. É por isso que quando a gente analisa o sistema, volto a dizer, estou analisando o sistema, nesse caso aqui, eles não se movem, ninguém está entrando em movimento. Tá bom? Porque quando eu analiso o sistema, aqui ó, ação e reação, elas vão se cancelar. Tá? Mas quando eu falo de sistema, eu estou analisando o corpo como sendo apenas um, os dois como sendo apenas um. Aí isso aqui vira forças internas, tá bom? E aí elas deixam de existir. Como assim, professor? Não estou entendendo esse negócio. Vamos lá, na própria mesa aqui, ó. A mesa é uma estrutura, né? Assim como a sua casa é uma estrutura. Tem forças envolvidas nos pilares da sua casa? Tem. Aqui na mesa tem forças envolvidas também. Tem aqui o prego, né, que segura a tábua e tudo mais, está sustentando, né, o peso dela, o peso do livro. Então tem várias forças internas aqui, infinitas forças, infinitos pares de ação e reação aqui dentro. Né? Mas como a gente está considerando a mesa como sendo uma coisa só, uma coisa grande, a gente vê que essas forças são forças internas e elas acabam se cancelando, uma vez que a mesa não começa a se movimentar sozinha. Se a mesa não se movimenta sozinha, então não existe nenhuma força resultante atuando sobre a mesa. Né? Logo, todas as forças que estão ali no sistema, elas estão se cancelando. Tudo bem? São vários pares de ação e reação que se cancelam. Tá? Um outro caso aqui que a gente vai estudar com calma também, inclusive está num plano inclinado, que é o ápice do estudo da dinâmica, né? Que é a força de atrito. Tá? Nesse caso aqui o bloquinho está deslizando, então existe uma força de atrito entre as duas superfícies. Tanto o bloco exerce uma força de atrito quanto a superfície, e a superfície exerce uma força de atrito contra o bloco.
Beleza, pronto. Esses aqui são alguns exemplos aí de forças de um par de ação e reação de contato. Vamos ver aqui agora de campo, né? Que é aquele que é a distância, um par de reação e reação à distância. Temos aqui a força gravitacional, né? Que é a força-peso. Então, se a Terra atrai a Lua também atrai a Terra. Tá aqui, é um par de ação e reação que tem a mesma natureza, tá bom? São ações de campo. E eu já vou te adiantar onde é que está a pegadinha da história. O cara confunde esse peso aqui, ó, força-peso, como sendo ação, e ele fala que a reação é anormal. Nananina não. Isso aqui não constitui um par de ação e reação, até mesmo porque eles não têm a mesma natureza. Essa daqui é uma força de campo e essa daqui é uma força de contato. Fica ligado nas pegadinhas, tá? Sempre cai um item desse. A gente vai ver forças gravitacionais com mais calma depois, tá? A gente vai fazer o estudo aí de gravitação universal, né? E isso daqui também, essas outras dois exemplos aqui, você vai ver só lá no terceiro ano, que é forças elétricas, aqui no caso eles estão se repelindo, e as forças magnéticas, que são dois ímãs aí, que também estão se repelindo. E pronto, acabou. Acabou. 3 leis de Newton já foram apresentadas para você, tá? Gente, papo reto aqui, eu vou te colocar meu rostinho aqui. Opa, não, peraí. Aí, beleza. Papo reto aqui com vocês. Pode dar um print screen na tela, não tem problema nenhum. Vai anotando isso no caderno, dá um pause, isso é importante, tá?